Eu só queria, eu estava conversando antes aqui com o Edu, eu queria dar uma ideia para vocês, que é o seguinte: eu nunca quis fazer um filme na minha vida, nunca. Eu não sou diretor de cinema frustrado, né? E eu não faço direção de arte para fazer de conta que eu faço cinema. Quando eu era criança, nós viemos de Taquatiara para Manaus. O meu pai entrou na sociedade de um cinema, que é o Cine Éden, cuja fachada foi agora restaurada, né, por causa do Parque Jefferson Pérez, e nós fomos morar para lá. Em cima do cinema tinha um apartamento onde nós fomos morar. E o meu pai, ele era um homem liberal, era comunista, um ateu, numa época que essas coisas não eram permitidas no Brasil, e ele nunca me proibiu de ver filme nenhum. Naquela época havia censura, 18 anos, 14 anos, né? Mas o meu pai me deixava ver tudo que era filme, ele nunca me proibiu. Havia uma coisa muito peculiar ao cinema aéreo, que quando o cinema inaugurou em Manaus, as grandes companhias americanas de filme já estavam contratadas por dois exibidores amazonenses, que eram o Fontinelli, do Cine Odeon e do Cine Politiano, e os Bernardinos, que eram do Cine Guarani e Cine Avenida. Então, as grandes empresas como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Warner Brothers, a RKO, a Paramount, essas empresas todas, que eram grandes e poderosas, já tinham exibidores. E o que sobrou para o meu pai foi a Republic Pictures, que era uma produtora americana pobre, né, fazia filmes preto e branco, eram filmes sobre detetives particulares, né, tipo Raymond Chandler, fazia os grandes seriados da época, né, sobre os melhores seriados dos Estados Unidos nos anos 40, foram feitos pela Republic, e tinha Monogram, que era uma empresa mais pobre ainda, que fazia filmes de cowboy com duas latas apenas, né? E ele tinha também a Arte Filmes, né, que era a exportadora do cinema francês, Itália, Alemanha, França, né? E a minha infância toda foi passada vendo esse tipo de filme, né? E a minha mãe, como nós tínhamos um cinema, nós tínhamos entrada livre nos outros cinemas todos, a gente podia ir. E a minha mãe, geralmente, ela selecionava os filmes de tarde, que aqui em Manaus haviam duas sessões, uma às 4 horas da tarde e a outra às 8 horas da noite, né? E ela selecionava alguns filmes e a gente ia ver ou no Guarani ou no Politiano, porque ficava junto do Colégio São Francisco de Assis, onde nós estudávamos, aí menino. E os filmes que a gente ia ver, nós íamos ver Aladim, a Princesa de Bagdá, Simbal, Marujo, As Mil e Uma Noites, Ali Babá e os 40 Ladrões, O Ladrão de Bagdá, que eram os filmes que eu ficava absolutamente enlouquecido, embevecido de ver a cor, a cara dos atores, as cenografias, sobretudo filme de pirata, eu amava ver as caravelas, as batalhas, quando o mastro quebrava e caía tudo, né? O disparo dos canhões, o colorido, tudo isso me enlouquecia. E quando eu voltava para o Cine Éden, era um preto e branco, filme pobrezinho, né, de baixo orçamento, mas o meu pai era cinéfilo. E ele, como comunista, ele odiava os Estados Unidos, mas ele tinha um grande respeito, né, pela cultura de esquerdas americanas. Ele lia muito John Steinbeck, ele lia muito Howard Farsi, ele lia muito Jack London, e ele gostava do cinema americano, de um tipo de cinema americano, sobretudo esses filmes do John Ford, né, filmes do Delmer Davis, esses grandes diretores americanos, né, ou ingleses, como no caso do Hitchcock, que ele gostava. E tinha uma coisa muito interessante, ele odiava filme europeu, né, sobretudo os filmes italianos, que tratavam que era o neorrealismo europeu, era exata 1946, né, e ele ficava comigo do meu lado e dizia: "Isso aqui é cinema", e ele me mostrava o drama da linha branca,
La Terra Trema, Roma te está aperta, todos esses Rossellines e Pasolines e tudo isso, e eu tinha horror, entendeu? Porque eu queria mais, era o Fred Astaire e o Ben Gross e o Frank Sinatra, tá entendendo? E os musicais da Metro, tudo isso. Mas isso foi uma lição muito grande para mim, porque eu consegui filtrar, né, dessa maneira uma coisa que eu chamo cinematográfico. Eu estava dizendo para o Edu que o que me interessa no cinema é o filme. Eu não quero saber da filosofia do cinema, não suporto o cahier do cinema, vou logo avisando para vocês. Não suporto essa crítica filosófica que se faz sobre o cinema, tá entendendo? Não estou interessado em quem é dar. Até mesmo certas teorias do Godard, eu sou louco por ele, que é uma contradição na minha história, mas enfim, ele é realmente um gênio, mas eu não leio os textos dele. Eu vejo os filmes, mas não quero saber do texto, né? E isso me ensinou muito uma coisa que eu chamo cinematográfico, tá entendendo? Que é uma coisa que só pertence ao cinema, que só ao filme, como é que se diz? Só está no filme, assim como uma pincelada da tinta óleo numa tela só está na pintura, ou um cinzel no mármore só está na escultura, né? Ou um poema como as vogais, a cor das vogais do Van Gogh só está no poema. Eu acho que tem uma parte que só está no filme, né? E eu sempre me interessei muito mais pelo filme do que propriamente pelo cinema. É por isso que eu digo para vocês, eu não leio o cahier de cinema, eu vejo as fotografias, entendeu? E eu tenho muito livro sobre cinema, muito. Mas são livros americanos, esses livros que o Andy Warhol falava, para a gente ver, não é para a gente ler, né? E eu amo esses livros até hoje, né? E eu tenho ainda, hoje não, em 71 eu já vejo um filme europeu, eu não vejo Guimar Bergman, esse eu realmente não suporto, não vou ver nunca, não quero saber, não me falam. Mas eu já, por exemplo, o meu diretor de cinema atual que eu mais admiro se chama Wong Kar-wai, é um chinês que eu amo de paixão. Ele tem 2 filmes que eu considero 2 obras-primas, uma é o Happy Together, né? E o outro é o In the Mood for Love. In the Mood for Love é O Amor à Flor da Pele, vocês já viram? Não? E o Happy Together, eu não sei qual é a tradução, eu nunca vi, não acho que nunca passou no Brasil, né? Ele usou uma música do Caetano Veloso, aquele grupo Paloma, que é a mesma música que o Almodóvar usou, né, no filme dele Fala com